Bem-vindos ao Biomedicina. Bem-vindos ao Biomedicina Básica. O tema de hoje é anemias. Bom, pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, não vai ser um único vídeo só sobre anemias, e sim vários vídeos, porque é um assunto muito grande, muito complexo e seria muito difícil abordar num só vídeo. Se eu fizesse só um vídeo, ia ser algo muito superficial ou ia ser um vídeo extremamente longo. Então eu vou dividir esse assunto em 3 ou 4 vídeos, ou 5 se precisar, e cada vídeo a gente vai abordar 1, 2 ou 3 anemias. Então, antes de mais nada, o que é anemia? Anemia é uma condição onde a hemoglobina ou as hemácias estão numa quantidade insuficiente ou são anormais, têm algum defeito, e com isso não se consegue transportar o oxigênio necessário para as células e tecidos do nosso corpo. Antes da gente falar das anemias em si, vamos falar um pouquinho das hemoglobinas. As hemoglobinas são proteínas que estão dentro das hemácias ou eritrócitos e são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. As hemoglobinas são formadas por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Em cada uma dessas cadeias existe um grupo M, e esse grupo M contém um íon de ferro que, entre outras ligações, faz a ligação direta com o oxigênio que a hemoglobina vai transportar. Existem diversos tipos de hemoglobina, tanto das hemoglobinas saudáveis e normais quanto das hemoglobinas anormais. A hemoglobina mais comum em adultos é a hemoglobina A, de adulto, que representa aproximadamente 95% de todas as hemoglobinas presentes no sangue de uma pessoa adulta. Existe ainda hemoglobina fetal, outras categorias ou subcategorias de hemoglobina A e diversas outras, mas a hemoglobina A é a principal em adultos. Normalmente, quando a gente fala em anemia, logo se associa com a deficiência de ferro. A deficiência de ferro, na ingesta de ferro, é a causa de um tipo de anemia, mas existem diversos tipos de anemias com as mais diversas causas. Então existem as anemias por defeitos nas hemoglobinas, anemias por problemas enzimáticos, anemias hemorrágicas. Então nós vamos começar hoje falando sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo. Só aqui no Brasil, 3.500 crianças todos os anos nascem com anemia falciforme. Isso representa aproximadamente 1 a cada 1.000 nascidos vivos. Além disso, todos os anos são detectadas 200.000 pessoas com o traço falciforme, que são pessoas, que a gente vai ver depois, têm certa alteração genética, apresentam certo genótipo de anemia falciforme, mas não são sintomáticos. O que acontece nessa doença? Ocorre uma mutação na cadeia beta da hemoglobina. E ao invés da pessoa produzir uma hemoglobina A, que é normal, ela acaba produzindo a chamada hemoglobina S, que é anormal. Quando a pessoa tem a hemoglobina S, a doença falciforme, essa hemácia fica muito rígida, perde a maleabilidade dela e ela fica no formato de foice, daí doença falciforme. Essas hemácias em formato de foice são chamadas de drepanócitos. A anemia falciforme é uma doença homozigótica. Isso quer dizer que para que a pessoa desenvolva a doença, ela deve apresentar 2 alelos S. Ou seja, ela tem que ser HB, de hemoglobina, SS. Uma pessoa normal apresenta HbAA, onde esse A se refere ao alelo A da hemoglobina A. E ainda existem as pessoas com traço falciforme, que seriam HbSA, ou seja, apresentam um alelo anormal e um alelo normal. Aqui nessa figura que está aparecendo na tela, a gente tem a representação de um pai e de uma mãe, ambos com traço falciforme. Eles são heterozigotos, ou seja, HbAS. E aí tem toda a chance de como os filhos podem nascer. O filho tem 50% de chance de nascer normal, sem apresentar a doença, 50% de chance de apresentar o traço falciforme, ou seja, HbAS, e 25% de chance de apresentar a doença, ser homozigoto
para o alelo S, HBSS. Então, para a pessoa ter a doença, ela tem que ser homozigótica para a hemoglobina S. Se ela for heterozigótica, HBAS, ela apresenta apenas o traço falciforme. Ela não desenvolve a doença, mas tem chance de passar para os seus filhos. Existem alguns casos onde a pessoa é heterozigótica para hemoglobina S e alguma outra hemoglobina também defeituosa. E isso pode dar origem a traço falciforme diferente ou doença falciforme. Então, por exemplo, HBsC. Nesse caso, a pessoa tem a hemoglobina defeituosa S e a hemoglobina defeituosa C, e ela apresenta doença falciforme. Este é só um exemplo, existem outras possibilidades. Na sintomatologia, o que nós temos é o seguinte: em recém-nascidos, a gente pode ter o chamado sequestro esplênico, onde o baço sequestra essas hemácias defeituosas e aumenta de volume, causando uma esplenomegalia, e isso pode ser até fatal para a criança. Também podem ocorrer crises muito fortes de dor, pois ocorre a vasooclusão de tecidos, e isso aí acaba levando ao infarto do tecido. Hemólise com icterícia também é possível de acontecer, a anemia em si, que é a diminuição da hemoglobina, e disfunção de órgãos. Como é que é feito o diagnóstico laboratorial? O diagnóstico laboratorial vai iniciar com o hemograma. O hemograma não vai dar o diagnóstico exclusivo dessa doença, mas vai apontar para ela. Uma das características mais comuns no hemograma de uma pessoa com anemia falciforme é a presença dos drepanócitos, que são essas hemácias em formato de foice. O VCM vai ser normal, mas às vezes pode se apresentar um pouco elevado, ou seja, as células vão ser normocrômicas. O RDW vai estar elevado. E aqui uma curiosidade, o CHCM vai estar normal. Como as hemácias são mais densas por serem deformadas, os equipamentos não conseguem fazer a medição para determinar o CHCM. Então, na prática ele vai estar aumentado, mas no hemograma, ali, o que a gente vê, ele vai estar normal, porque o equipamento não consegue detectar as alterações. Hemoglobina vai estar baixa e o número de leucócitos e plaquetas vai estar aumentado devido às hemólises, úlceras e também a infecções que podem ocorrer por causa dessa hemoglobinopatia, dessa doença falciforme. O diagnóstico vai ser feito, propriamente dito, através de exames de eletroforese para a detecção da hemoglobina S ou através de HPLC ou CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Aqui nas imagens nós conseguimos ver uma eletroforese de hemoglobina S e também aqui a gente consegue ver um HPLC com a detecção da hemoglobina S. O tratamento é paliativo, é um tratamento preventivo, na verdade, onde se faz o acompanhamento constante do paciente, se fazem imunizações para evitar infecções e profilaxia de doenças e também se faz alguma suplementação quando necessário. Em casos mais graves ou quando a doença desenvolve alguma sintomatologia específica, aí o médico vai definir qual o melhor curso de tratamento a seguir. Infelizmente, o prognóstico dessa doença não é muito bom. A sobrevida de uma pessoa com anemia falciforme gira em torno de 42 anos. Claro que existem variações dependendo da severidade da doença e do quanto a pessoa pode manejar essa doença, mas vai aí na média dos 40 ou 42 anos. A próxima doença que nós vamos falar é a talassemia. Ao contrário da anemia falciforme, que é uma doença de cunho qualitativo das hemoglobinas, onde elas são alteradas, na talassemia nós temos uma doença de caráter quantitativo, onde eu tenho uma baixa produção ou uma produção ausente das hemoglobinas. A talassemia também é uma doença hereditária, existem vários subtipos dessa doença, e ela afeta a produção de uma ou mais das cadeias alfa ou beta das hemoglobinas. Existem as alfa-talassemias, onde eu tenho a cadeia alfa da hemoglobina afetada, e as beta-talassemias, onde a cadeia beta da hemoglobina é afetada, não é produzida ou é produzida numa quantidade reduzida. É possível ainda que uma pessoa com talassemia apresente essa doença associada com outra doença de defeitos nas hemoglobinas,
como a doença falciforme. Então existe pessoas com traço talassêmico e traço falciforme. Existem vários genes que controlam a produção das cadeias alfa e beta das hemoglobinas. Alterações em um ou mais desses genes vão definir a severidade e o tipo de talassemia, se é alfa ou beta. Bom, então vamos começar falando das talassemias alfa. Quando ocorre um defeito em apenas um gene da cadeia alfa da hemoglobina, nós temos um portador assintomático. Então ele não vai apresentar nenhum sintoma e pode passar a vida inteira sem saber que tem a doença. Quando ocorrem alterações em 2 genes da cadeia alfa, nós temos o chamado traço talassêmico. Assim como o traço falciforme, o portador normalmente é assintomático, não desenvolve nenhuma doença, pode passar para os filhos, mas a princípio também vive a vida normalmente. Nesse caso, o hemograma pode apresentar uma anemia microcítica. Quando ocorre uma mutação em 3 genes de cadeia alfa, aí sim a pessoa desenvolve a doença, é a chamada doença de hemoglobina H. Ocorre anemia hemolítica, pode ocorrer uma hepatoesplenomegalia e também alterações esqueléticas em função de um aumento da eritropoiese. E a última categoria é quando ocorre a alteração em 4 genes da cadeia alfa da hemoglobina. Essa alteração é incompatível com a vida, então ocorre a morte do feto ainda no útero. Já em relação à cadeia beta, nós temos a talassemia minor, intermediária e major. Na talassemia minor, nós temos alteração de apenas um alelo, o paciente é assintomático, passa a vida inteira muitas vezes sem saber que tem a doença. Ele pode apresentar uma pequena anemia, mas normalmente não tem nenhuma complicação, apesar de que pode passar a doença para o filho. Na talassemia major, eu tenho uma homozigose para os alelos de anemia talassêmica. A criança com talassemia major normalmente não apresenta nada no primeiro ano de vida, nenhum problema, e após o primeiro ano ela começa a apresentar irritabilidade, olhos amendoados, e aí pode ser feito o diagnóstico. Ainda pode ocorrer palidez e cansaço e também um aumento da barriga em função da hepatoesplenomegalia, aumento do fígado e do baço. Também pode surgir, ou a criança pode desenvolver ossos da face mais agudos, mais proeminentes e dentes desalinhados. Então todos esses problemas esqueléticos são em função dessa talassemia major. A criança tende a ser mais baixa que as outras, mais magra, e o desenvolvimento da sua maturidade é retardado. O intelecto dela, então a inteligência dela, a princípio não é afetada. Já na talassemia intermediária, eu tenho problemas entre a anemia minor e major, ou seja, eu tenho algumas complicações da talassemia, mas não chegam a ser tão graves quanto na talassemia major. O tratamento dessa talassemia major, ele é mais agressivo. Normalmente o paciente tem que fazer transfusões sanguíneas a cada 2 ou 4 semanas, além de outros tratamentos. O diagnóstico vai ser feito através de hemograma e técnicas de imunohematologia para se verificar o fenótipo da doença. Pode ser feito uma eletroforese e outros exames genéticos. Esse hemograma, dependendo do caso, vai apresentar uma anemia ou moderada ou extremamente grave e pode apresentar hemácias microcíticas. Então por hoje é isso, gente. Nós falamos da anemia falciforme e da talassemia, mas eu só falei do básico delas. Eu realmente recomendo que vocês peguem livros e artigos para se aprofundar mais no assunto. Se eu fosse falar de todos os subtipos, todas as possibilidades, levaria horas falando aqui. Então é só para dar uma geral nesse assunto. Nos próximos vídeos eu vou falar de outras anemias que também existem, né? Então a gente vai ter uma série de 3, 4, 5 vídeos só nesse assunto de anemias. Então vou pedir que, se você curtiu, clique em curtir aqui embaixo, clique em compartilhar o vídeo, se inscreva aqui em cima, curta a página no Facebook, www.facebook.com/biomedicina básica, e claro, deixe seu comentário com críticas e sugestões. Então por hoje é isso e até o próximo vídeo. Que os anticorpos estejam
com vocês.